Eu recebo muitas perguntas sobre morar nos Estados Unidos, sobre a nossa mudança para os Estados Unidos, sobre a diferença de terapia entre Brasil e Estados Unidos e hoje a gente vai responder essas perguntas e tirar essas dúvidas para vocês. A primeira dúvida que as pessoas me perguntam é por que a gente foi para os Estados Unidos a primeira vez. Então, não sei se vocês sabem, mas o Marcel já tinha morado nos Estados Unidos por muito tempo. Eu, quando a gente se casou, a gente tinha morado lá também por um tempo. E depois, quando a gente recebeu o diagnóstico da Summer, bem naquela época, a gente já tinha alguns planejamentos de ir para os Estados Unidos, para o Marcel fazer faculdade, ele queria mudar um pouco o curso dele. E quando ela recebeu o diagnóstico, uma única terapeuta que tinha aqui na minha cidade comentou: vocês têm oportunidade de ir embora para os Estados Unidos? E a gente falou sim, e ela, então vão. E isso, gente, há 6 anos atrás. Então é claro que hoje em dia as coisas mudaram muito. Mas na época foi o melhor a se fazer pela Summer e também para o nosso estilo de vida. E muitas pessoas perguntam se a gente ficou ilegal lá, com qual visto que a gente estava. Quer comentar um pouquinho? Então, como a Vale mencionou, das metas que eu tinha na minha vida era voltar para fazer um mestrado, então acabou coincidindo muito, que, né, bem naquele tempo eu estava imaginando voltar para fazer o mestrado, e de nós podemos ir lá com visto de estudante, né? Acabamos ficando lá por um período durante os meus estudos e depois, então, eu consegui o visto de trabalho, pelo qual me deixou ficar mais alguns anos lá com a minha família. E dessa forma, a Summer, nesse meio tempo também, por termos o seguro-saúde pela faculdade e depois pelo meu trabalho, poder ter acesso às terapias lá. E algo que a gente aconselha, gente, em relação a visto, é vocês não irem e ficarem de forma ilegal nos Estados Unidos. Visto de turista não dá acesso a plano de saúde específico para autismo, então façam o que vocês quiserem fazer, mas não vão de forma ilegal e nem com visto de turista para ficar lá. Os melhores vistos são vistos de estudante, de trabalho, green card, cidadania e tudo mais, né? Investidor, mas eu acho que é importante porque justamente você sabendo que a criança precisa de terapia, você vai ter uma coisa que vai inibir muito, né? Que vai acabar sendo uma coisa muito difícil para você ter acesso às terapias, não sendo legalizado lá nos Estados Unidos, ou seja pelo visto, ou seja pelo green card. Isso vai acabar inibindo e você, né, inevitavelmente, a criança não vai ter acesso às terapias, ou você vai ter que pagar do teu próprio bolso. Então é sempre colocar isso na balança, é importante. São caras também. Marcel, conta aqui pra gente um pouquinho em relação ao plano de saúde lá. Tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Que também não é fácil, tá? É chatinho de lidar com o plano de saúde lá nos Estados Unidos. Mas por que a gente fala das pessoas não irem de forma ilegal? Por que é importante ter o plano de saúde? Então, é importante justamente por você... Primeiramente, se você estando ilegal lá, você não tem acesso a nenhum plano de saúde, tá? Então, se tem uma emergência, se tem algum tipo de problema que você tenha, muitas vezes as pessoas têm que pagar do próprio bolso. Acidente. Isso. Então, isso já com emergência. Que lá não tem SUS. Tem isso. E tem a questão que você, tendo a sua criança, no caso, tendo necessidade de alguma terapia, isso vai ficar muito mais caro. Então, acaba sendo uma coisa que não ajuda. Todo estado tem os programas, leis específicas, condizendo sobre quais tipos de terapias são cobertos pelos seguros. E a gente teve precisou fazer um laudo americano. Isso que eu ia falar. De um neuro americano para poder validar o que foi feito aqui no Brasil. Assim, para a escola, para você matricular a criança autista, você não precisa de um laudo americano. Um laudo brasileiro dá. Já dá, isso. Mas para o plano de saúde, para o seguro de saúde, precisa ser um laudo americano. De um neuro americano. Então a gente foi atrás, também foi uma outra batalha. Foi bem difícil achar. Não foi tão fácil, porque lá também tem longas listas de espera, difícil achar neuro qualificado, enfim. Mas aí, enfim, conseguimos e levamos isso para toda a documentação para o nosso seguro de saúde, aceitaram, acataram e a gente foi para frente. Então ela começou a terapia e realmente foi muito maravilhoso, porque ela teve esse início bem, mais ou menos cedo, assim, digamos, na terapia ABA. E, de uma certa forma, ela ajudou muito nesse início dela. E sobre as terapias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é assim, no Brasil vão ter terapeutas maravilhosas, nos Estados Unidos vão ter terapeutas maravilhosas, no Brasil vão ter terapeutas ruins e nos Estados Unidos também vão ter terapeutas ruins. Já cansei de quantas vezes eu liguei
na clínica da Summer lá nos Estados Unidos para pedir para trocar de terapeuta, porque tem que ser o terapeuta que se encaixa, né, Bem com a com a criança. criança. E a principal diferença que eu vejo, gente, em relação à terapia é que nos Estados Unidos, uma pessoa faz um mestrado de BCBA, que seria a pessoa que vai montar o plano terapêutico para criança. E aí ela passa esse plano para uma outra terapeuta, que lá eles chamam de RBT. E essa terapeuta, depois de ter passado por um longo treinamento, ela vai aplicar essas terapias. Só que essa terapeuta, ela pode aplicar técnicas de fono, técnicas de TO, enfim, essa mesma terapeuta, ela engloba tudo. Aqui no Brasil é diferente. Quem é fono, aplica tudo que é da área de fono. Quem é TO, só de TO. Cada área aqui no Brasil vai englobando a sua área. Então, é muito comum aqui no Brasil as terapias serem com mais profissionais. E lá nos Estados Unidos é comum as terapias serem uma terapeuta, ou às vezes duas, só para mudar um pouco o estilo, mas é limitado nessa terapeuta. Então, por exemplo, a Summer, ela tinha terapias todos os dias e era sempre com a mesma terapeuta. Teve outros momentos onde ela fazia, tipo, segunda, quarta e sexta com uma terapeuta, terça e quinta com outra. Mas elas podiam exercer o papel de outras terapias, porém, tinha fono separado, tinha TO separado, tudo normal. A gente podia acessar pela clínica, mas a gente escolhia por fazer por fora, até porque a gente tinha uma fono muito boa, então isso acabou liberando a gente para poder ter acesso a certos profissionais que a gente gostava bastante. E apesar, gente, do plano de saúde nos Estados Unidos, eles liberarem bastante horas, o que é muito bom, né? A gente gostaria muito de melhorar isso aqui no Brasil. Ainda tem algumas terapias lá que eram poucas. Por exemplo, o fono. Eram apenas 20 horas por ano, né? Que eles liberavam. Acho que era 25 horas. Ou daí você tinha que escolher entre fono e TO, não era? Isso. A gente tinha que escolher entre fono e TO. Então, ele dava uma terapia específica que você escolhia, então, ou você podia dividir. Então, ficava a teu critério. Isso várias vezes a gente chegava ao limite muito rápido, né? Porque são 20 sessões, você chegava em questão de 4 meses. Então, se fizesse uma vez por semana, por exemplo. E eram sessões assim de meia hora também. Então, isso é uma questão que segurava um pouco. Então, a gente escolheu, optou, a gente fazia até o máximo, até que o plano oferecia, depois a gente pagava o nosso próprio bolso para poder continuar. E em relação à escola, gente, lá tem programas muito bons. As escolas geralmente são escolas públicas, então eles dão um apoio muito bacana. Geralmente as crianças típicas, elas começam a ir para a escola com 5 anos lá nos Estados Unidos. Mas quando as crianças são atípicas, elas podem começar a escola com 3 aninhos. Aí elas fazem, né, todo o teste para ver se a criança realmente precisa desse início antes. E aí, a criança precisando, ela começa a escola e lá a Summer ia para uma escola que tinha uma salinha específica para crianças autistas. O que era maravilhoso disso? Não era questão, tá sendo excluída, não era disso. É que ali, naquela escola, ela estava recebendo terapia também. Então, ela não estava indo para a escola só para aprender alguma coisa de escola mesmo. Ela estava para treinar a terapia. Então, treinar a fala, treinar o esperar, enfim, era uma continuação do que ela tinha na clínica, o que realmente foi muito bom para ela, deu muita diferença. E nos Estados Unidos, gente, eles pensam assim, ó, a gente está dando uma escola específica para crianças atingirem seu melhor potencial e para conseguirem ficar de forma independente, né, conforme elas forem crescendo, agir de forma independente, sem precisar de tutor, quando elas forem avançando de turma. E daí, eu acho que uma parte muito importante, que também tem aqui no Brasil, que tem, né, que lá nos Estados Unidos chama de IEP, foi muito bacana, porque a gente teve, logo quando a Summer começou, né, na escolinha dela, já sentamos com o diretor, com todos os terapeutas, com os professores, assistentes, para montar aquele plano de específico da Summer, e eles dão oportunidade, né, eles abriram pra gente e falaram, olha, eles mandavam pra gente, a gente fazia uma troca de mensagem, achavam fazer uma mudança com o outro, e eles sempre davam a oportunidade de ser bem, não ser muito estrito, mas eles davam a oportunidade de poder modificar nesses planos da Summer. Então, eu acho que isso foi muito legal. Tipo, se eles, pode falar. Se eles falassem assim, a Summer até o final do ano ela vai estar falando 50 palavras.
Se eu achasse que 50 era pouco demais, eu ia falar, não quero 50, quero 100 palavras, né? Então eles deixavam a gente mexer. E a coisa muito importante, né, é que havia um trabalho em conjunto com a clínica, né? Então esse PEI, no caso, a gente compartilhava com a clínica e daí a terapeuta da Summer tinha acesso, combinava mais ou menos as mesmas metas juntamente com o PEI. Então foi uma coisa bem bacana. Eu sei que tem isso aqui no Brasil de certa forma, né? Mas uma tecla que a gente bate, muito importante para você, pai e mãe, de correr atrás de ter esse plano específico para o seu filho, para poder assim, então, ter metas e estar sempre gerenciando isso para que ele ou ela continue evoluindo. E um dos principais motivos da gente ter voltado para o Brasil é que a parte de inclusão, eu particularmente não acho tão boa lá nos Estados Unidos. Isso realmente... Mas isso vai muito da cultura americana também. E isso aí é uma coisa que a gente viu, assim, que infelizmente não que seja ruim nem nada, nunca sofreu nenhum tipo de discriminação, racismo nem nada, mas é que a cultura americana é muito mais fechada que a brasileira, né? E a gente tem por nós mesmo gostarmos sempre de estar ao redor de amigos, familiares, e é uma coisa que a gente sentia falta lá, que a Summer, apesar de ter as amiguinhas dela na escola, muitas vezes a gente tentava fazer algum tipo de, né, vamos para casa, contato fora, e sempre havia um pouco de receio, assim, né? Seja lá qual era a razão. Então a gente achou que essa parte tinha muita... Ela estava um pouco defasada, porque a Summer, ela ia muito bem, até hoje ela vai muito bem nas terapias, só que quando chega na hora de socialização, ela até queria socializar, mas ela não sabia como. Isso, e aí eu via esse tipo de um pouco de restrição, né, que a gente sentia, e que foi a grande sacada de tudo. A gente pensou, poxa, será que lá no Brasil não vai ser melhor? Porque, primeiro, a gente tem familiares, segundo, a gente tem amigos próximos, e também não próximos, também a Summer, quantas vezes ela foi convidada para festa de aniversário aqui? Umas 5, 6? Os vários. De 3 meses. E lá nunca, né? Coisa de anos que a gente tá lá, foi um ou outro aniversário, e eram de familiares, na grande parte deles, para aniversário. Então a gente sentia que isso fazia falta e ainda faz, quer dizer, que fazia falta lá nos Estados Unidos. E não só em relação a isso, da cultura ser um pouco mais fechada, mas, tipo, as escolas, como eu citei anteriormente, eles têm escolas específicas para ajudar as crianças autistas. E essa cultura de ter um tutor numa escola regular para criança autista não é tão comum igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil é mais comum isso, né? Tipo, vamos colocar a criança autista aqui no meio das outras crianças para aprender a interagir. Não funciona direito como a gente gostaria em todas as escolas, mas aqui isso eu acho que ainda é melhor, porque lá, se você não precisa de tutor, aí você vai para uma escola Com crianças típicas, escola regular. Mas se você ainda precisa de um tutor, o governo pensa assim, se ainda precisa de tutor, então tem essa escola que vai oferecer uma melhor terapia. Então, querendo ou não, isso não que seja uma separação, né, mas é uma pequena separação. A gente queria muito que a Summer tivesse acesso a crianças típicas e atípicas, né? Que não houvesse nenhuma distinção. Você precisa de tutor. E, então, lá nos Estados Unidos tinha isso muito. A gente, não que a gente não gostava, mas a gente não se sentia bem. A gente queria muito que a Summer também tivesse oportunidade de ter amigos e amigas típicas, né? E lá a gente sentia que existia essa dificuldade. A gente sempre tentava, olha, por que a Summer não vai para uma classe? E caía nisso daí, né? Se precisasse de tutor, precisava ter uma classe com atenção mais especial. E, gente, posso dizer que muitas das coisas que a gente foi falando aqui foi com conhecimento que a gente tem em relação a Utah, né, que é o nosso estado onde a gente morava. Outros estados vão ter experiências diferentes, vão ter situações diferentes. Mas essa decisão de fica no Brasil, muda para os Estados Unidos, ela é muito pessoal. E eu e o Marcelo, a gente é muito, assim, certinho em relação a essa questão de lei dos Estados Unidos e tal. Então, se você vai com visto de estudante, por exemplo, você não pode trabalhar fora da área da faculdade. Então, tem pessoas que vão ter que acabar trabalhando ilegal ou ter uma reserva aqui no Brasil para suprir lá. Então, o ideal seria, tipo, um visto de trabalho. Mas, enfim, a gente não quer dar muito spoiler da nossa própria opinião. Mas eu acho que vai muito da questão que, olha, se eu ficar aqui, a minha criança vai estar perdendo oportunidades que teria nos Estados Unidos. Isso vai muito da sua decisão, né? Isso eu acho uma questão muito pessoal. A gente sempre vai delinear o que é correto. Porém, a decisão final sempre cabe à família, né? O pai porque
A gente é mais, apesar do meu autismo, eu sempre me sentia mais, não é sozinha, mas tipo, uma vida mais individual lá. Aqui a gente sentia falta dessa interação, de sair com as pessoas, sair com os nossos amigos, ter mais família por perto. Então, isso fez bastante diferença na balança pra gente. O que deixou a gente também mais propenso a querer vir pro Brasil é o fato de a gente poder ajudar mais aqui de certa forma, né? Ajudar mais a conscientização. Lá nos Estados Unidos, essa questão de conscientização é melhor ainda. Acho que a única coisa que eu posso afirmar assim, é melhor ainda lá. O resto a gente que consegue Conscientização, mas direitos o Brasil tá na frente. bem melhor, é verdade. Eu acho que é isso outro grande porém. Lá nos Estados Unidos, por mais que a igreja tenha uma deficiência, ou até para questão de idosos, né? Isso aí, o Brasil... Os grávidos. Isso, tá anos-luz, assim, em termos de direitos, que eu acho muito bacana, porque realmente você vai aqui, a criança com autismo aqui tem direitos, tem direito de você ter fila prioritária, enfim, coisa que lá não, que por incrível que pareça, não tinha. Tipo, não tem isso de, a criança é autista, então ela não precisa pagar, ou paga meio, igual tem aqui. Até para condições invisíveis também, é outra questão, que aqui no Brasil te dá direitos, se você tem numa condição invisível, que lá também já é um pouco mais difícil. Então, é tudo uma balança na vida. Para nós, quando a gente teve o diagnóstico da Sandra, tinha total sentido a gente ir para lá. A gente aprendeu muita coisa bacana, aprendeu como as clínicas funcionam, aprendeu o que não funciona também. E eu acho que tem muita coisa, desde então que a gente viu como estavam as coisas aqui no Brasil há 5, 6 anos atrás e como estão hoje. Então a gente viu um progresso muito grande que é maravilhoso. E é que a gente quer que continue sendo assim. Porque o Brasil, e olha que a gente já viajou para muitos países também, o Brasil, querendo ou não, não chega a ser no topo das coisas, né, mas está muito próximo em termos de direitos, em termos de terapias, coisa que em muitos países na Europa ainda estão meio que encaminhando, nem se dizer de outros países terceiro mundo. Então é legal ver isso, é bom saber que agora tem pessoas capacitadas, né, que querendo ou não o governo ainda falta muita coisa em termos de seguro-saúde, mas em termos gerais as coisas estão caminhando bem. E na época, quando a gente recebeu o diagnóstico da Summer, a gente fez o que a gente achava que seria melhor para ela. E agora a gente está fazendo o que a gente acha que é melhor para ela. E é claro, tem muitos brasileiros lá nos Estados Unidos que jamais voltariam para o Brasil. Assim como tem muitos brasileiros que jamais cogitam a ideia de ir embora. Então essa é uma decisão muito pessoal, a gente orou muito, a gente ponderou muito, a gente pensava em desistir várias vezes, tanto indo quanto voltando. Então, orem, ponderem, pensem no coração de vocês o que vai ser o melhor para a família de vocês, pesquisem bastante, leiam bastante, se certifiquem das políticas, economia, das terapias, como que é a inclusão, tudo isso, e vai ser mais fácil de vocês tomarem uma decisão. Então é isso aí, gente. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando sempre para se inscrever no canal, dar aquela curtida, e comenta aqui embaixo o que vocês acham e que vocês gostariam de escutar mais sobre a nossa vida nesse mundo do TEA. Até a próxima. Tchau. Tchau.